Bem, agradeço o convite, doutor Romeu, doutor Deiber, formulário, tantos colegas, tantos talentos aqui em Minas Gerais, na área criminal. E o tema é um tema em relação ao qual tenho buscado desenvolver algum estudo, porque sistematicamente nós temos observado tribunais superiores que têm se valido de algo que chamam de princípio da proporcionalidade para conseguirem estabelecer dimensões das mais variáveis, intensidades das mais variáveis para as garantias, inclusive direitos humanos ou cláusulas pétreas, que podem se tornar elasticamente maiores ou menores a partir desse argumento, muitas vezes lançado sem grande profundidade, mas capaz de tornar um princípio, uma garantia, um direito humano, uma singela formalidade, simplesmente com a posição numa decisão do princípio da proporcionalidade. Para iniciar essa reflexão, eu gostaria de fazer uma observação sobre o direito penal. Nós estamos habituados a ouvir, na maioria dos manuais, e quando eu digo na maioria dos manuais, eu não vou dizer os manuais contemporâneos, mas incluo os contemporâneos. Mas se nós observarmos, desde 1940, quando estávamos ainda na ditadura Vargas, os manuais de então, eles já falavam de um direito penal que tutelaria, um direito penal que vai servir para proteger, um direito penal que pode ser instrumento de obtenção de paz. E isso é um ponto que nós precisamos, de alguma forma, enfrentar. Fala assim, não posso admitir que a proposta de tutela do Estado venha por um instrumento que pressupõe o dano ou o perigo de dano para que ele possa intervir na sociedade. Nós temos um instrumento de vingança, ele pressupõe o dano, pressupõe o crime, não é um instrumento de proteção. A proteção, ela previne, ela não reage. Aí alguns dos senhores podem me dizer, mas Felipe, quando estudamos em teoria geral, em teoria da pena, nós estudamos que existe a função preventiva da pena, tanto na prevenção geral quanto especial. E estudamos independente do manual que lerem. Pode ser manual de 1940, pode ser manual de 1964, pode ser manual de 1988, pode ser manual de 2017. Eu digo para os senhores, o direito penal previne? Não. Prevenção não é um objetivo. Prevenção é uma consequência de uma política estatal efetiva. Se o Estado desenvolver uma política de educação no trânsito efetiva para prevenir acidentes, depois da emenda 45 de 2004, que inclui expressamente a eficiência como um princípio que tem de ser atendido pela administração pública, pressupondo essa obrigação, se a política educacional de prevenção de acidentes do trânsito for efetiva, haverá uma redução da violência no trânsito. Se nós tivermos sanções administrativas efetivas, nós vamos inibir a conduta que se deseja inibir quando se estabelece como típica no direito administrativo. E da mesma forma no penal. Como consequência, não como objetivo. Consequência de um Estado efetivo. Mas me entristece, porque eu não me recordo de ter estudado na graduação, ainda que eu já fosse focado na área criminal, eu teria lembrança, se tivesse estudado em direito administrativo, a função de prevenção. Se eu tivesse estudado em qualquer área, a função de prevenção, mas não. Nós estudamos um direito que parece imutável desde priscas eras, de que só existe prevenção pelo direito penal. Mas se o direito penal previne, se o direito penal protege, então vamos expandir o direito penal. Vamos transformar. Eu quero proteção. Se o direito penal ele vai fazer com que minha vida seja protegida, com que minha integridade física seja protegida, que façamos a expansão do direito penal, mas não é assim que vai funcionar. E por óbvio que não. Porque um Estado que responde pelo direito penal às suas crises, não é um Estado que preconiza a liberdade. Sempre falo e faço questão de repetir, porque eu entendo que simbolicamente é uma fala impactante e importante. Se nós olharmos na história da Itália,
o governante que combateu com maior intensidade, com uma intensidade inigualável, a máfia, foi Benito Mussolini. Porque ele não tolerava nenhuma resistência à sua hegemonia de poder. Combater crime não é uma marca de um Estado democrático, muito pelo contrário. O Estado que vai responder às suas crises, o Estado que vai responder ao combate da violência, principalmente pelo direito penal, não é um Estado democrático. Então, para nós estabelecermos essa discussão, espero que ao final eu consiga explicar o motivo de eu ter feito a introdução pelo direito penal, e eu sempre faço muita questão de dizer que eu sou processualista penal e não penalista, mas o fato de eu ter iniciado pelo direito penal é que não tem como hoje nós enfrentarmos as discussões de processo penal sem iniciarmos uma análise do direito penal, porque toda tentativa que se tem de arrefecer garantias no processo penal tem por detrás uma busca de compensar um excesso de crimes em que o Estado não dá conta mais de apurar. O Estado cria os crimes e, ao mesmo tempo, diz que faltam vagas. Cria os crimes e diz que é moroso. Qualquer país, minimamente, em que nós trabalhássemos com a responsabilidade de agentes públicos, essa conduta seria uma conduta passível de punição. Porque é uma irresponsabilidade quando, a priori, você já sabe que a estrutura está sendo incapaz, ao invés de nós reinventarmos e buscarmos alternativas, ao invés de nós enfrentarmos causas, nós tentarmos só pelo direito penal e por detrás com o discurso de um direito penal que tutela. Eu sei que está por detrás a teoria do Roxin, de que não basta a tipicidade formal, tipicidade material tem que ter lesividade, então por isso o direito penal tutela o bem jurídico. Se não tutelar o bem jurídico, não pode ser um crime. Mas isso nunca serviu para inibir positivação de norma. Por que nunca serviu? Porque o tráfico não tem bem jurídico, e, ao mesmo tempo, as pessoas falam em exceção. Porte de munição não tem bem jurídico, é uma exceção. Então, não é um anteparo efetivo. Ao contrário, esse discurso de tutela de bem jurídico é um discurso que tem se prestado para a expansão do direito penal. A mulher é vítima de violência, criminalize. E até tem um texto do Zaffaroni muito interessante a respeito disso, que ele trabalha que o feminismo é um movimento que originariamente buscava a transformação da estrutura de poder, que é uma estrutura que marginalizava a mulher, assim como os outros movimentos, incluindo aí os movimentos dos negros, os movimentos das mulheres e tantos outros excluídos, movimentos de transformação da estrutura de poder para a inclusão. O Estado, além de não se transformar, ele usurpa os ideais do movimento, ainda se hipertrofia, e diz que ainda está protegendo as pessoas que continuam excluídas da mesma estrutura de poder, só porque o Estado vinga, só porque o Estado pune o suposto autor. Como eu disse para vocês, eu quero proteção, eu não quero punição. A vingança não pode ser colocada como um instrumento que vai satisfazer a vítima. Até porque o processo penal é um instrumento de revitimização, é um instrumento que coloca a vítima como objeto para conseguir apurar eventual crime que foi praticado pelo autor. Não há preocupação com a vítima. A vítima, ela é hostilizada porque ela é obrigada a conviver a cada audiência com uma nova vivência daquele fato que a traumatizou. A vítima precisa de amparo psicológico, de amparo médico. O processo penal não dá isso. O Estado não ouve a vítima, ele pressupõe que o que ela quer é vingança. E com esse discurso de que com isso ele está tutelando, com isso ele está empoderando, ele consegue hipertrofiar. E onde entra esse ponto no tema que eu quero tratar com os senhores? O princípio da proporcionalidade é um princípio que, na sua origem, ele vem para poder fazer com que a aplicação literal fria da norma não esvaziasse os direitos fundamentais. Ele veio para consolidar, para efetivar direitos humanos, direitos fundamentais. E tem um autor, que é o autor que eu utilizo como referência para o estudo do princípio da proporcionalidade, que é o Robert Alex. E ele vai estabelecer uma questão que para nós é muito sensível, a necessidade de nós termos
direitos fundamentais em potencial colisão. Eu identifique impostos em polos antagônicos, direitos fundamentais que estejam ali colidindo. Quando a minha faculdade, na UFMG, nós abolimos a disciplina Teoria Geral do Processo, vejo que isso é necessário porque nós, do processo penal, tradicionalmente, somos um rascunho do processo civil, ou somos mero instrumento do processo penal. Não podemos ser nenhum nem outro. Processo penal é direito constitucional aplicado, mas não apenas isso, porque existe limite para a democracia. Qual que é o limite para a democracia? Os direitos humanos. Então, o processo penal é um direito constitucional aplicado, modulado pelos direitos humanos. Direito constitucional aplicado porque, como disse Goldschmidt, somos o termômetro do modelo de Estado. Como disse Roxin, somos o sismógrafo do modelo de Estado. A partir do processo penal, você identifica em que modelo de Estado se está. Um Estado de exceção, um Estado autoritário, um Estado democrático. Pois bem, mas esse encapsulamento do processo penal dentro do processo civil traz uma série de dificuldades para o aprimoramento do processo penal. E, dentre eles, está o próprio princípio da proporcionalidade ou a sua aplicação. Por quê? Porque, no processo penal, nós temos como direito material que será instrumentalizado no processo penal, o direito material, ele tem um único objetivo, um único alvo: aplicar sanção. Não está em discussão os direitos da vítima. Por que não está em discussão os direitos da vítima? Se a vítima foi vítima, ela o foi no passado. O direito penal não repara, não restabelece o que foi quebrado. Não podemos considerar que a indenização seja uma reparação do que foi sofrido. Até porque a indenização, ela está no processo penal não por ser algo que a vítima tenha interesse. Está ali por simples administração do judiciário para tentar reduzir o número de processos. É até uma discussão que não pertine, porque as garantias processuais penais até dificultam que a vítima discuta um patrimônio que ela conseguiria discutir com muito mais capacidade fora das garantias processuais penais. Então, vejam, no processo penal nós temos um alvo, um objetivo: aplicação ou não da sanção. É isso que uma sentença positiva vai gerar, simplesmente aplicação de sanção. Então, o direito material, o direito penal, ele não representa um direito fundamental. Porque direito à vingança, ou direito à punição, e os puniendi não são direitos fundamentais. Ao contrário do direito civil, e é aí que eu vejo que o processo civil ele tem uma complexidade que, quando nós estudamos o processo civil e o processo penal conjuntamente, isso acaba atrapalhando o processo penal na sua simplicidade de raciocínio. Porque, necessariamente, sempre, o direito material nosso, ele é sanção, quando existe uma sentença positiva. Ao contrário, no processo civil, em diversas situações, o direito material representa um direito fundamental. Seja saúde, seja educação, seja alimento. Então, se nós pensarmos como exemplo, num caso de família, em que o juiz analise o seguinte: o menor alimentando tem o direito fundamental de uma sobrevivência digna. O alimentante tem a privacidade, então não pode ser quebrado o sigilo bancário dele. Aí eu tenho direitos fundamentais, concretamente e objetivamente, que estão em confronto. Então, é o espaço que a Lex trabalha como sendo o espaço adequado para a ponderação. É onde existe o direito fundamental em confronto. Mas já no processo penal, o direito material não representa um direito fundamental. Então, no processo penal, os direitos fundamentais, os direitos humanos, passam a estar só de um lado, que é do lado do acusado. Os senhores podem me dizer: mas e a sociedade? Quando eu mencionei há pouco que o processo penal é um sismógrafo do modelo de Estado, é um termômetro do modelo de Estado, o que está em jogo no processo penal não é simplesmente o direito do acusado. O que está em jogo no processo penal é a maneira como o Estado se relaciona com a sociedade. As garantias e direitos humanos, quando resguardadas para um, elas acabam sendo um reforço para todos nós. Da mesma forma que a violação não é violação em um caso, é um precedente que se amplia e se expande, colocando todos nós em risco. Se houver, por exemplo, no caso do Fernandinho Beiramar, talvez um dos mais notórios criminosos, ele de repente surja, como tem surgido, e é até interessante quando eu falo Fernandinho Beiramar, que me assusta, se o Brasil tem tantos traficantes, eles precisarem requentar a notícia do Fernandinho Beiramar.
Não é isso? Então, é uma questão importante. Eu vejo que muito mais traficante forjado do que traficante, né? É porque as leis não mudam os homens. Descriminalizaram o porte para o uso e transformaram o antigo usuário em traficante, né? É isso que, infelizmente, tem acontecido. Como as medidas cautelares da 12.403 vieram para diminuir prisão preventiva, ao invés disso, quem antes ficava livre, hoje sai com medida cautelar. Porque as leis não mudam as pessoas. Infelizmente, isso é um movimento ingênuo, parecido com o Homem das Cavernas, que vai desenhar ali, não é? Achando que isso vai concretizar, não vai concretizar, quando ele desenha o animal que ele deseja caçar. Nós temos no processo penal, quando se fala sociedade versus indivíduo, um modelo que ficou para trás de 1988, quando o Ministério Público era mero órgão de acusação. Quando eu digo isso e com muita tranquilidade, é porque a sociedade interessa o respeito das garantias individuais. Porque são delas, não são do acusado, são gerais. As pessoas podem me dizer, não, a sociedade não quer isso. Fala assim, existe um único parâmetro a partir do qual nós vamos aferir vontade da sociedade para o processo penal, que é o parâmetro legal. Metodologicamente, nenhuma outra manifestação de vontade é uma manifestação de vontade válida para o processo penal. E, além disso, como já disse, existe um limite para a democracia, existe um limite para a vontade do povo. Qual que é o limite? Os direitos humanos. Na exata perspectiva de não retrocesso, como devem ser compreendidos os direitos humanos. Quando, então, nós temos a simplicidade da nossa área, em que, por ser um direito material estritamente sancionador, e é essa a finalidade da pena, aplicar sanção. Se a aplicação da sanção for efetiva, previne. Como previne toda ação, toda política pública do Estado, com o objetivo de prevenção, em função do princípio de eficiência. E assim tem que o ser. É consequência, não objetivo. O objetivo é aplicar a pena, porque houve o descumprimento da norma. E tem de ser assim, e tomara que continue a ter esse discurso mais aberto, mais franco, para as pessoas pararem de colocar o direito penal num altar e querer que o direito penal promova as transformações sociais, que o direito penal torne a sociedade mais segura. Nós temos uma contradição in extremis do Estado usar a violência, porque a violência é ruim. Se ela é ruim, por que está usando? Então, isso já é a essência da própria última ratio. E não é por outro motivo que deve deixar o direito penal preservado. E não lançar mão como se ele fosse, de fato, esse grande instrumento de tutela e proteção. É um instrumento de aplicação de sanção, um instrumento invasivo, um instrumento que, nas medidas cautelares, ele já é sancionador, ainda que não seja por sanção em estrito sensu, a consequência é uma consequência de imposição, de privação ao indivíduo. A existência do processo gera angústia, como bem colocou Carnelucci. Que instrumento cruel é o processo penal? Submete o inocente e o culpado ao martírio, para ao final o Estado dizer, você era inocente. Mas quando o Estado diz, você era inocente, o processo penal é tão estigmatizante que o olhar da sociedade não é um olhar da sociedade em direção ao injustiçado. Ao contrário, por sorte, você escapou. De tão estigmatizante que é o processo penal, não se observa nem a injustiça de que padeceu o inocente que foi processado. Por essas razões, é que o processo penal tem que se manter preservado. A história mostra, não é um Estado democrático que vai se valer do processo penal como um instrumento prioritário de regulação de condutas. Muito bem, partindo da premissa de que o direito penal é sancionador, isso nos dá liberdade de trabalhar as garantias processuais penais sem o risco de que, com elas, eu possa afetar um direito fundamental que estaria no direito material, porque no nosso ele é sancionador. E quando nós colocamos a sociedade não como simples opositor interessado na punição. Por quê? Porque a estrutura de processo penal não é uma estrutura que persegue bandidos, é uma estrutura que persegue indivíduos. O que está em discussão no processo penal não é a aplicação do direito penal pura e simplesmente. O que está por detrás do processo penal é o controle, a regulação do poder. É o Estado não ter um poder sem limites. Não, o Estado, na verdade, o Estado ele não existe na operacionalização de seus atos. São indivíduos que assumem poder e que, se não forem modulados, se não forem limitados, passam a aplicar na sua visão, ainda que de boa fé, mas na sua visão, uma justiça que vai ser insegura se não estiver balizada nos parâmetros objetivos. E sendo insegura, ela não precisa nem me atingir para me afetar. Porque no momento em que nós temos hoje, e não posso deixar de falar, porque eu até pedi para falar agora, e infelizmente não pude chegar desde o início da fala do Cacai,
Porque nós tivemos uma operação hoje em que as pessoas trocaram intimação por condução coercitiva. Eu não sei a priori quando que uma pessoa vai ser intimada. Eu não posso, e eu sou professor, eu não sei dizer para o meu aluno quanto tempo uma pessoa pode ficar presa. Porque nós temos os precedentes do Supremo, do Toffoli, e do Alexandre, carioca, que é professor de constitucional, né? Não, Fux é processo civil. Barroso, Toffoli, aquele precedente de que o excesso de prazo vai ser constatado no caso concreto. Então, quer dizer que só quando eu chegar no Supremo Tribunal Federal que eu vou saber quanto tempo que eu vou poder ficar preso. Então, eu não sei, eu ensino sem saber quanto tempo que uma pessoa pode ficar presa. Como que uma pessoa vai ser chamada para depor? As pessoas falam em princípio da celeridade, que não existe, porque o inciso 78 do artigo 5º, inserido também pela emenda 45, não fala em celeridade do processo. Duração razoável do processo, celeridade da tramitação. A celeridade é imposta para o Estado, não para nós, e é posta como direito fundamental. Como eu disse para os senhores, nós temos um alvo direto das garantias, acusado, indireto, imediato, todos nós. Então, a duração razoável é para nós. Inclusive, a prescrição é decorrente da duração razoável. O Estado não pode, a pretexto de ser vítima, o Estado não consegue, o Estado é um coitado. Isso não existe. A existência da duração razoável para que eu não possa ficar submetido por tempo indefinido, porque, como eu disse, esse tempo indefinido é um tempo em que eu estou sendo sancionado. Só que eles conseguem subverter, transformar o princípio de celeridade do processo, que não existe na Constituição, e ao mesmo tempo que eles falam, tentando ponderar celeridade do processo, eles conseguem revogar a prescrição retroativa do fato até o recebimento da denúncia, que era uma decorrência da duração razoável. O Código de 41, que chamam de fascista, eu estou começando a duvidar, porque ele tinha a previsão de que, quando o indivíduo estivesse preso, se o inquérito não durasse 10 dias, artigo 648, inciso 2º, excesso de prazo, ele teria que ser solto. Teria que durar 30 dias sendo solto. De 10 dias fizeram uma contagem global para 81, 121, 151, e agora o constitucionalista fala que vai depender do caso. E aí eles vão me dizer, então, em celeridade? Não, é uma celeridade que é posta, assim como colocam outros princípios etéreos, gasosos, abstratos, retóricos, que me lembram até a figura do herege, do subversivo, aquelas expressões que, do ponto de vista moral, têm valor, do ponto de vista legal, só representam insegurança, utilizam essas expressões lacunosas para dizer que fazem aplicação da proporcionalidade. Fazem um discurso de maioria, um poder que tinha que ser um poder que vai dar voz à minoria. Temos 2 poderes majoritários, executivo e legislativo. O judiciário só se justifica para a consolidação de um Estado democrático, se ele for um poder de minoria. Como assim? Falei, não é vontade de todos, é vontade da maioria. Eu vou me levar como indivíduo, e com isso eu vou garantir que todos participem do ato, quando o judiciário permite que o indivíduo, o Davi, consiga estar olhando nos olhos do Golias. É para isso que serve o processo penal? É para isso que serve o poder judiciário? E não é por outro motivo que a seleção é tecnocrata. Eu gosto de falar isso porque é ruim falar em meritocracia, que eu acabo sendo cruel com o pai de família, que às vezes trabalha o dia inteiro e por isso não consegue passar no concurso. Não é falta de mérito, é até excesso de mérito, né? Se ele tivesse menos mérito e mais tempo para estudar, ele passaria, não é? Então, eu não gosto de usar a expressão meritocracia, e falo isso como servidor público também. Eu falo, são concursos tecnocratas, em que a seleção não é democrática, é tecnocrata, justamente para que eles tenham independência de não se submeter à vontade de maiorias de ocasião, porque os discursos de maioria de ocasião são os discursos populistas, e o discurso populista muitas vezes está na boca do déspota, do ditador, como nós temos um discurso famoso do Mussolini, no sul da Itália, quando ele disse: não vou permitir que uma pouca centena de salafrários oprima o povo maravilhoso da Sicília. E se nós trocássemos algumas palavras e trocássemos o layout do Mussolini e ele fizesse o discurso hoje, seria um discurso aclamado? Pelo povo, pode aclamar à vontade,
mas triste seria porque seria aclamado também dentro da aplicação do poder na nossa esfera, na aplicação de sanções. Então, o princípio da proporcionalidade é o Estado ser poroso, vazado, para um discurso de maioria de ocasião, em que você pega elementos etéreos, elementos que podem ter algum valor moral, como que paz, paz social. Na verdade, eu não gosto dessa expressão, aproveito para falar disso. Por que eu não gosto dessa expressão? Porque sabe quando que a gente tem paz? Quando existe uma pessoa definindo o que é paz. Porque se eu penso que paz é barulho e você pensa que paz é silêncio, vai ter conflito. Isso é que é democracia? É igual casamento. Se o casamento não tem briga, tem um passando o outro para trás. As duas pessoas obrigadas, um gosta de tampar a escova de dente para não, às vezes, não haver contaminação, outro não gosta porque pode mofar. Vai dar problema, né? Um gosta da pia de um jeito, ou da outra, deixa a barba ali, o pelinho. Assim que funciona. É assim que temos que viver na democracia. Sabe onde que é lindo a gente ver paz social? É você enxergar a torcida da Coreia do Norte batendo palma, tudo igualzinho. Com a mesma roupinha, com o mesmo ritmo. Ali tem paz, porque tem uma pessoa dizendo que é paz. Não é paz que a gente tem que buscar. Eu tenho que buscar segurança jurídica. Porque eu não quero paz na perspectiva do Fux, não quero paz na perspectiva do Toffoli. Nós temos hoje uma estrutura de poder que se inverteu. Ao invés do povo modular o poder, ao invés das construções doutrinárias modularem a forma como se aplicará o poder pelo judiciário, nós temos um judiciário que impõe como tem que se estudar na universidade, nós temos 11 pessoas impondo como tribunais, juízes de primeiro grau têm que decidir. Então é óbvio que nós vamos ter um encastelamento que não se transforma a partir do povo, se engessa para o povo, de cima para baixo. E a proporcionalidade acaba sendo esse espaço, inclusive, para se burlar o mínimo que qualquer agente político tem que respeitar. Porque o que está ali, em última análise, quando fala em direitos fundamentais, são os próprios direitos humanos transnacionais. Estão me entendendo? Desculpem se eu estiver falando meio rápido. Eu acho que eu estou um pouco ansioso por conta desse tumulto todo hoje. Vocês me desculpem. Mas voltando, pelo menos eu reconheço, né? Mas voltando aqui então, e só para concluir, que eu já estou encerrando, eu já vi aqui, estou encerrando o meu tempo, tenho 2 minutos. A aplicação do princípio da proporcionalidade, Robert Alex estabelece 3 níveis: adequação, necessidade e último nível é a ponderação, a proporcionalidade, ponderação estrito sensu. São 3 níveis. No nosso caso, no processo penal, a gente para no primeiro nível. Não há adequação. Por que não há adequação? Porque não há direitos fundamentais em confronto. Direitos fundamentais da vítima ficaram no passado. Se ela foi vítima, ela já o foi no passado. Não está mais em discussão. Os direitos fundamentais do acusado são, inclusive, direitos fundamentais da vítima. Então, o que nós temos ali é Estado e indivíduo. É o limite que o Estado tem para interferir na vida de todo e qualquer indivíduo. Por essa razão, é que, como eu disse para os senhores, nós temos uma operação mais simples que o processo civil. Porque eu já tenho, a priori, o destinatário de toda e qualquer situação favorável. Porque é o indivíduo e o Estado. Bem, com essas questões, muito mais do que respostas, apenas nós lançamos alguma inquietação para algo que tem destruído os nossos direitos fundamentais e retirado a nossa segurança jurídica. Um espaço que o judiciário tem utilizado, principalmente nas suas instâncias mais elevadas, para fazer com que ele não tenha limite para a aplicação do direito conforme a sua perspectiva individual de justiça, desconsiderando os parâmetros abstratos e gerais que foram impostos à custa de sangue, de vidas, que é a consolidação dos próprios direitos humanos. Hoje não temos segurança de presunção de inocência, de contraditório, de duração razoável do processo. Tudo vai depender de um caso concreto. Isso não é um Estado de direito, isso não é um Estado em que o poder é previsível e seguro, isso é um Estado instável, inseguro e de abusos. E só para não terminar, com uma fala, que seja uma fala, às vezes minha fala parece um pouco pessimista, mas eu sempre tenho, e não é à toa que eu tenho motivação tão grande, como professor ou como advogado, é porque, por termos uma situação assim, e a história já mostra como é cíclico, que é o que eu vejo que o pouco que a gente faz acaba tendo muito efeito
diante da situação negativa que a gente se encontra. Então, ao invés de nós nos desmotivarmos, nós temos que nos enxergar como ferramentas cada vez mais úteis em função de um cenário em que as pessoas estão muito acomodadas. Infelizmente, por que nós não temos democracia? Às vezes eu acho que nós temos teocracia. As pessoas rezam para que chegue um herói para resolver o problema. Culpado é o Temer, culpado é a Dilma, culpado é o Moro, mas a pessoa não pode se mover da sua cadeira, abrir mão de algum conforto para, de fato, fazer a transformação que lhe interessa. Isso é que, na minha opinião, é o grande responsável pela situação em que nós estamos. Não dependo do outro para construir minha vida. Isso é que é fundamental. E, com isso, agradecendo mais uma vez a oportunidade e parabenizando um evento belíssimo. Minas precisa disso. A nossa tradição é uma tradição de inconfidência. Nós temos que liderar essas transformações e o presidente Deiber aí vem fazendo isso muito dinâmico. Eu lamento, às vezes, não acompanhar o dinamismo, que é um verdadeiro assim, trator para puxar aí a Abracrim. O Romeu também, a Camila, o Veja o Trabalho, parabéns para todos. Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência.